Agora vamos corrigir os exercícios referentes à aula da semana 2, né, de saúde pública. Questão 1 é uma questão de agente de saúde. Lê as afirmativas a seguir. O Sistema Único de Saúde, um dos maiores sistemas de saúde públicos no mundo, abrange desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial até o transplante de órgãos. Ok, né? A gente sabe que o SUS realmente faz isso, até aqui tá ok. Ele pode contar com o auxílio da iniciativa privada para assistência à saúde, desde que tenha prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde, independentemente da área de atuação. O SUS tem competência para fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como bebidas e águas para consumo humano. Essa última parte aqui também está certa, né? Que realmente o SUS tem essa competência. Mas, vocês lembram que a iniciativa privada, ela pode participar com um porém, né? Ela só pode participar em caráter complementar mediante a convênio, né? E aqui tá falando, ó, desde que tenha prévia autorização da Secretaria Municipal de Saúde. A gente viu que não tem nada disso. Então, essa questão aqui a gente já viu que tá falso. Ó, vamos marcar aqui falso. 2. O financiamento do SUS é realizado pela União em 22% e pelos municípios em 35%, no mínimo, da receita resultante de impostos sobre os serviços de saúde e operações financeiras. Marque a alternativa correta. Correta. Gente, aqui, o financiamento do SUS é realizado pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal. É realizado pelos três. Lembra que a guarda do SUS, ela é tripartite, que todo mundo tem que... Enfim, eu sempre estou repetindo para vocês, né? Que é União, Estado e município, que tem responsabilidade financeira para com o SUS. E os municípios não é 35%, né? Os municípios é 15%, lembra? Que a gente viu isso na aula. Então, falso também. Como pedir pra gente marcar a alternativa correta? Gente, muito cuidado com esse tipo de questão, porque às vezes a gente já identifica certinho que as duas são falsas, mas aqui pode estar pedindo a alternativa incorreta. Então, tomar muito cuidado com o enunciado para não errar. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. A afirmativa 1 é verdadeira e a outra é falsa? Não. A afirmativa 2 é verdadeira? Também não. Então, só sobra a D, que as duas são falsas. Gabarito, letra D. 1 para 2. Questão 2. Lê as afirmativas a seguir. O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos do orçamento fiscal e busca atuar na promoção da saúde, promoção de ocorrência e agravos e recuperação dos doentes? Gente, o SUS ele é financiado com recursos do orçamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Não tem nada a ver com orçamento fiscal. Então, a gente já pode marcar como falso aqui. Mas, para a gente continuar estudando, né? Aqui tá falando, e busca atuar na promoção da saúde. Lembra que é pró-ré. Porém, esse pró-ré, ele tem que ter um sentido, ó. Promoção, proteção e recuperação. Não é promoção, promoção e recuperação. Não existe essa promoção de ocorrência de agravos. Não existe isso. Então, tá errado tanto aqui no orçamento fiscal quanto nessa parte, tá? Falso. 2. Universalidade é um dos princípios fundamentais do SUS e determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Então, até aqui, tá ok. A adoção desse princípio fundamental a partir da Constituição Federal de 88 representou uma grande conquista democrática que transformou a saúde no direito de todos e dever do Estado. Gente, certo, né? Verdadeira. Constituição de 88, a data tá certinho. E realmente isso aqui que é o significado da universalidade, né? Direito de todos, dever do Estado. Lembra que a universalidade ela vai estar sempre acompanhada do artigo 9.6, que é aquilo. Direito de todos, dever do Estado. A saúde, direito de todos, dever do Estado. Então já puxa uma setinha aí, ó, escreve. Artigo 9.6 da Constituição Federal, a saúde, direito de todos, dever do Estado. Sempre a universalidade ela vai vir acompanhada desse artigo 9.6, eu tô falando aqui embaixo, tá? As duas afirmativas são verdadeiras? Lembra que tá pedindo a correta, tá? Marque a alternativa correta. Não, as duas não são as duas que são verdadeiras, né? A 1 é verdadeira? Não. A 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Sim. Gabarito, letra C. As duas são falsas? Não, a gente viu que tem uma verdadeira. Ok.
Vamos para 3. Leis afirmativas a seguir. Ao Sistema Único de Saúde compete executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ok, excluídas as de saúde do trabalhador. Não, né, gente? A saúde do trabalhador ela não é excluída. Ela está incluída nas competências do SUS também. Então, essa aqui é falsa. Certinho? A rede que compõe o Sistema Único de Saúde é ampla e abrange tanto ações como serviços de saúde. Ela engloba atenção básica, média e alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Marque a alternativa correta. Essa aqui é verdade, né? A rede que compõe o SUS é ampla. O SUS ele tem muitas competências, né? Serviços de básica, média, alta complexidade, urgência e emergência, atenção hospitalar, das vigilâncias, da assistência farmacêutica. Então, tudo isso aqui compõe o SUS, né? Então, é verdadeiro. A gente tem uma falsa e uma verdadeira. As duas são verdadeiras? Não. A 1 é verdadeira? Não. A 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Sim. Gabarito, letra C. Vamos para a próxima. Segundo a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados. Lembra do Fundo Nacional de Saúde, gente? Que é o fundo, é a conta que do banco, por exemplo, né? Falando assim bem, de um modo bem simples para a gente entender. A conta que o dinheiro vai chegar serão alocados. O dinheiro, né? Os recursos desse fundo serão alocados para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, sendo que aos estados estão previstas outras fontes de financiamento. Não, né, gente? O dinheiro que chegar para a saúde, ele vai ser distribuído, vai cobrir, né, ações e cobertura de serviços da saúde nos municípios, nos estados e na União também. Então, nos municípios e nos estados, né, na verdade. Então, aqui está falando, os estados estão previstos outras fontes de financiamento? Não, é a mesma fonte de financiamento daqui. Então, como está pedindo a alternativa certa, essa aqui está incorreta. Próximo. Prioritariamente. Então, gente, essa palavra, só dessa palavrinha aqui, eu já consigo eliminar essa questão. Vou explicar para vocês. De novo, está perguntando como que o recurso financeiro vai ser alocado. Prioritariamente? Não tem prioritariamente. Começou prioritariamente, está errado. Por quê? O recurso ele vai ser alocado de forma igual, né? Como investimentos decorrentes de emendas parlamentares aprovadas pelo Congresso Nacional, não tem nada a ver com isso. A gente não viu isso na lei, né? Então também está incorreto. Serão alocados aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, que poderão utilizá-lo para cobrir gastos com ações definidas pelo Ministério da Saúde. É isso. Gabarito letra C. Prioritariamente para investimento na rede assistencial de ambulatórios de hospitais filantrópicos conveniados pelo SUS? Não, né, gente? Nada a ver. Como investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde de outras formas? Gente, esse plano quinquenal ele não existe. Lembra que a gente conversou sobre o plano de saúde? E aí eu até dei a dica para vocês que muitas vezes as bancas elas usam planilha de saúde. Elas também podem usar outros nomes aleatórios, plano quinquenal. Por que elas fazem isso? Porque elas vão saber que você vai pensar assim, olha, eu estava estudando e realmente tem um plano. Eles seguem um plano, mas eu não lembro o nome, deve ser esse aqui. Não, gente, é plano de saúde, não é plano quinquenal. Essa questão aqui não tem nada a ver. Tá bom? Vamos para mais uma. Questão 5. Cabe aos serviços especiais de acesso. Lembra dos serviços especiais de acesso? Onde eles estão, gente? Lá na porta de entrada. Isso aqui a gente viu lá no decreto 7.505 de 2011, né? Que serviços especiais de acesso. Então, lá nas portas de entrada. Então, cabe a esses serviços realizar o atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Ele realiza um atendimento inicial, gente, mas não é a todo mundo, né? É só realmente a quem vai precisar. Então, quem realiza o atendimento inicial é a atenção primária. Lembra que a gente viu lá na aula sobre do decreto? Então, vocês vão pegar isso aqui, por gentileza, ó, puxar uma setinha
escrever. Quem realiza isso aqui, ó, atenção primária. Pode escrever aqui na frente. Não é essa o nosso gabarito, tá? Estabelecer as regras da gestão compartilhada do SUS. Ó, quem que vai estabelecer as regras da gestão compartilhada do SUS, gente? É o decreto 7.508. Eu acho que eu falei agora 7.500 e outra coisa, né? É 7.508, desculpa. Estabelecer as regras da gestão compartilhada do SUS. Quem vai estabelecer isso aqui, pode puxar a setinha e escrever. Decreto 7.508/11. Quem vai estabelecer é esse decreto. Os serviços especiais de acesso, eles também estão nesse decreto, mas não são eles que definem as regras. Então, também não é a B. Definir a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. Quem vai fazer isso aqui, gente? Também está lá no decreto. Pode puxar a setinha e escrever. Não é os serviços especiais de acesso aberto. Estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou agravo. Quem faz isso, gente? É lá no RENAME, né? Lembra? RENAME a gente viu lá no decreto também. Então, não é esse aqui. Então, gente, por eliminação, sobre a alternativa E, né? Vai ser ela. Mas vamos ler. Realizar o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, necessita de atendimento especial. É literalmente isso aqui que está lá no decreto, né? Que os serviços especiais de acesso aberto são para realizar atendimento de pessoas que tiveram uma situação laboral, né? Um acidente de trabalho, uma periculosidade, e necessita de atendimento especial. Ok? Próxima. Os usuários do Sistema Único de Saúde têm direito a um determinado medicamento. Vocês lembram, gente, que lá nesse decreto também, 7.508, explica lá no RENAME quais critérios que a pessoa tem que ter para receber o medicamento do SUS, né? O acesso igualitário e universal ao medicamento, ela precisa seguir alguns critérios. Você lembra deles? Então, vamos ler aqui. Sempre que tiver o registro na Agência Nacional da Anvisa. Gente, isso aqui pode ser uma pegadinha grande. Por quê? Realmente, para receber um medicamento, ele precisa ter o selo da Anvisa, né? Ele precisa ser liberado pela Anvisa. Mas ele vai ter direito a esse medicamento sempre. Basta isso? Basta ser liberado pela Anvisa para ele ter esse medicamento? Não, tem que ter outros critérios. Tanto que na lei fala assim, cumulativamente. Então tem que ter todos aqueles critérios. E não somente ter o selo da Anvisa no medicamento, né? Então, porque olha só, vamos dar um exemplo. Se você for numa farmácia aí perto da sua casa, não sem ser farmacinha, uma farmácia mesmo, privada, só de ter o selo da Anvisa nele, você já pode sair pegando o remédio? Não, você tem que seguir para você pegar o remédio gratuito, você tem que seguir os critérios do SUS, né? Que são, eu lembro que o SUS tem que te falar o local para você tirar certinho, tem que ser prescrito por um médico do SUS. O remédio também, você tem que ter esse consultado, né, lá no SUS para você conseguir retirar esse remédio no local que o SUS indicar. Então, não é só ser liberado pela Anvisa, não. Então, vamos para o próximo. Se a prescrição estiver em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, sim, né? Porque lembram que... Aí você pode me falar assim, Lara, mas não é só isso. Você acabou de falar aqui em cima que não é só ter uma coisa, tem que ser todas cumulativamente. Mas lembrem-se que na alternativa A, tá falando aqui, ó, sempre que tiver o registro, ele tem direito a esse medicamento. Não basta só isso, né? Não é sempre que tiver o registro, ele já pode ter esse direito. Ele tem direito se a prescrição estiver em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tá bom? Então, esse aqui é o gabarito. Sempre que for comprovada sua efetividade no tratamento de doenças específicas que apresentarem. Não, gente, não é só porque o medicamento é comprovado que ele é efetivo que você consegue ter direito, né? Não é somente isso. Se estiver disponível nas unidades de saúde nas quais são acompanhados regularmente, também não é só se estiver disponível, você tem que ter consultado, tem que estar com a prescrição da unidade de saúde, você tem que retirar no local que o SUS indicou, né? Tem que estar em conformidade com a RENAME,
e tem que ter liberação da Anvisa. Então, não é só se estiver disponível, tá bom? Na verdade, ele tem que estar disponível, né, gente? Então, não é esse também. E, por último, se houver comprovação científica atestada por pelo menos 2 empresas do ramo farmacêutico. Não, também não tem nada a ver, né? Então, é essa questão mesmo. Se a prescrição estiver em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos e com protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Deu para entender por que não é as outras alternativas? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem que eu explico melhor, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos agora para a questão 7 da mesma edital de vocês, tá? Prefeitura de Araguari, Agente Comunitário de Saúde. A organização das redes de atenção à saúde são definidas como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. As RAS, o que é RAS? Rede de Atenção à Saúde, são o quê? Arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar, com base territorial e tem diversos atributos. O Decreto 7.508, que regulamenta a Lei 8080 e se inicia pelas portas de entrada e se completa na rede regionalizada e básica, deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das redes de atenção à saúde. São elas, exceto, gente. Então, as redes de atenção à saúde, elas têm que ser resolutiva? Sim. Então, não é o nosso gabarito. Tem que ser base? Sim, também, né? As redes de atenção à saúde, elas servem como referência, né? Então, elas têm que ser base. Ser assistencialista não fala isso na lei. Então, como tá pedindo mais certo, vamos marcar. Coordenar o cuidado também, né? Coordenar o cuidado. Então, não é. Gente, esse termo, né, assistencialista, não existe na lei e ele dá a impressão negativa de dar assistência no momento, sendo que as redes de atenção à saúde, lembra que tem que ser contínua e hierarquizada, não é só dar assistência, é estar em todos os momentos. Então, ela tem que ser resolutiva, ser base, coordenar o cuidado, mas essa palavrinha assistencialista, ela não existe, tá bom? Vamos agora, gente, para a questão 8, que também é da banca de vocês, tá? Em 2012, foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff uma lei que define os gastos públicos em saúde, bem como os percentuais mínimos de investimento na área da saúde por parte da União, Estados e municípios. Essa lei estipula que os municípios devem investir no mínimo quantos por cento de sua receita? Gente, essa questão ela fica também abrindo um leque para conhecimentos gerais, né? A presidente Dilma que aprovou em 2012 a lei que fala sobre esses percentuais, que define os percentuais, né? Por mais que na 8.142/90 a gente viu os percentuais, quem definiu foi a presidenta Dilma em outra lei, tá? Eu não vou lembrar agora qual, mas acho que depois eu falo com vocês. Mas foi uma lei lá da Constituição. É importante a gente saber qual é, até para título de prova, né? Depois eu vou olhar e vou informar vocês, tá? Mas aí, vocês lembram dessa porcentagem? No mínimo, 15% os municípios, né? Os estados, 12%. Ok? Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma questão de agente de endemias, tá? O Sistema Único de Saúde, SUS, brasileiro, é norteado por leis, dentre elas a 8080, que em seu capítulo 1 dispõe sobre os objetivos e atribuições que determina a execução das seguintes ações, exceto... Então, é competência do SUS Saúde do Trabalho? Sim. Então, não é nosso gabarito. Vigilância epidemiológica? Sim. Assistência terapêutica integral, inclusive psicológica? Vamos ler a outra. Vigilância sanitária também sim. Então, a gente haveria que, por eliminação, essa seria a nossa questão. Porém, gente, é de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Confunde, gente, por quê? A gente viu que lá nas portas de entrada tem atendimento psicossocial. Então, tem atendimento psicológico no SUS? Sim. Então, você falaria, tem essa, inclusive, psicológica. Ainda mais relacionar a palavra terapêutica aqui, às vezes até te induz a achar que essa questão é certa. Porém, na letra da lei, vai estar escrito de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica,
assistência terapêutica integral e inclusive farmacêutica, não é inclusive psicológica. Ok? Gabarito letra C. Questão 10. Prefeitura Municipal de Bombinhas, agente comunitário de saúde. De acordo com a 8.142/90, justifica as alternativas a seguir. Os conselhos de saúde têm caráter permanente e deliberativo. E aí, galera, vocês lembram dos conselhos das conferências de saúde? Os conselhos de saúde têm caráter permanente e deliberativo, isso mesmo. As conferências de saúde, elas acontecem, né? Um evento que acontece de 4 em 4 anos. Elas não são permanentes e elas não são deliberativas, elas não decidem nada. Ok? Número 2. Então, a gente já viu que essa tá certa, né? Essa é verdadeira. Os conselhos de saúde são compostos 50% usuários, 50% representantes dos demais segmentos, destes sendo 25% trabalhadores e 25% gestores e prestadores de serviços do SUS. E aí, gente? Lembra que formação dos conselhos, é 50, quer dizer, desculpa, 25, não, é 50 mesmo, perdão, 50, 25, 25. Se anotar essa proporção aí, 50, 25, 25, que é como que forma a percentagem certinha que formam os conselhos de saúde. E é o que está falando aqui. Por quê? Os conselhos de saúde são compostos 50% usuários. A gente viu aqui, 50% usuários, ok. 50% representantes dos demais segmentos. Se você somar 25 mais 25, 50%. Isso aqui, corresponde também a 50%. Aí na frente ele explicou, destes sendo 25% trabalhadores da saúde e 25% gestores. Então vê como ele usou de má fé aqui, a banca usou para poder fazer uma pegadinha? Por quê? Os conselhos de saúde são compostos 50% usuários, 50% representantes. Aí você já leu aqui outros 50%, se você sabe que é 50, 25, 25, você pensaria de cara assim, não, é falsa. Porque é 50, 25, 25. Mas ele continuou dizendo que é 25, 25. Ele só somou os dois aqui para poder falar que é 50% o restante. É paritário. Então é 50, 50 mesmo. Só que os outros 50 são divididos entre 25 e 25. Entendeu? Então essa aqui, ela também é verdadeira. As conferências de saúde ocorrem a cada 2 anos. Gente, vocês lembram que eu falei isso com vocês, que poderia vir questão desse tipo? As conferências de saúde, gente, elas ocorrem a cada 4 anos. E quem ocorre a cada 2 anos? Lembra do Rename e da Renascis, que o Ministério da Saúde tinha que publicar atualizações a cada 2 anos? Então, eles misturam tudo que tem número, gente, tudo que vocês lerem na lei, que tem número, envolve número, é chance de cair em prova. Então, preste bastante atenção, lê com calma, com cuidado. Conferência de saúde ocorre a cada 4 anos, então essa aqui é falsa. As reuniões dos conselhos de saúde ocorrem uma vez por ano. Os conselhos de saúde, gente, eles são permanentes, tá? E quando é permanente, gente, a lei, ela não especifica em qual época que eles devem se reunir, mas existe lá uma menção a reuniões mensais. Então, assim, uma vez por ano, tira, né, essa permanência do conselho. Então, também é falso. Os conselhos de saúde são compostos 25% usuários. Já errou aqui, né? Já vou colocar o falso, porque é 50, 25, 25, né? 50% representantes dos demais segmentos, 12,5%, 12,5%. Não, gente, lembra dessa proporção aqui, anota aí pra você lembrar. 50, 25, 25. Só toma cuidado, igual aconteceu nesse caso aqui, Ele somou os outros 25 com 25. Tava certo. Aí tá falando, né? Correta alternativa. Somente a alternativa 1 é correta? Não, a gente viu que a 2 também é correta, né? Então, vai ficar 1 e 2 correta. Gabarito letra B. Errado, errado. Vamos para a última questão. Também de agente comunitário de saúde, questão 11. Qual lei que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde? Gente, 8.142/90. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Leis, vocês têm que lembrar o número delas e sobre o que elas se tratam, tá? Pelo menos ali os temas. Toda vez que eu tô trazendo para vocês, lá na introdução do arquivo, do PDF, eu tento trazer do que essa lei vai falar.
porque você tem que lembrar do que ela se trata. Se você não lembrar, você vai acabar esquecendo. E assim, é bom lembrar o número dela e o ano que ela foi postada, tá? Que ela foi publicada, enfim. Por quê? Olha aqui, Lei 842/2006. E aí, pode ser que se você não soubesse, talvez você até soubesse que é a 842, mas aí você ficaria na dúvida aqui e poderia errar. Então, tem que lembrar que ela foi publicada em 1990. Não precisa lembrar o dia, igual a 8080. A 8080 não é /90, então ela foi publicada em 1990. E ela vai falar sobre a organização do SUS de maneira geral, né? E a 842 vai falar sobre justamente essas duas coisas aqui, ó. A participação da comunidade no SUS e transferências de recursos financeiros. Então, basicamente, vai falar sobre isso, essas duas coisas. E aqui também eles trouxeram essa outra lei aqui, que a gente vai falar sobre ela, viu? Essa 11.350. Nela vai falar, se eu não me engano, as atribuições do ACS e do ACE. Então, ela também é muito importante, gente. Ainda tem muita lei pela frente. Eu sei que é muito cansativo. Mas, assim, anotem, vamos fazer bastante exercício. Eu sempre vou tentar repetir os exercícios, tá bom? A partir de agora, vocês vão começar a ver exercício repetido. Pra quê? Pra gente não esquecer, porque senão, daqui a um tempo, daqui a algumas semanas, vocês não vão mais lembrar dessa aula aqui, porque é muita coisa. Então, eu vou estar sempre repetindo exercício um no meio do outro aí, pra gente estar sempre lembrando e reforçando, tá bom? Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham uma ótima aula e qualquer dúvida pode me falar, que eu estou à disposição. Obrigada!